Ela era uma professora virgem e quieta, até que o milionário sussurrou: "Quero um filho com você. Curte romances? Se inscreve, deixe o like e conte de onde você é. Eu adoro saber." Sofia Mendes tinha uma rotina tão previsível quanto o nascer do sol. Acordava às 6 da manhã, tomava seu café preto sem açúcar, vestia uma de suas 5 blusas brancas idênticas e seguia para a escola primária Esperança, onde lecionava para crianças de 8 anos a 3 anos. Aos 23 anos, Sofia era o que sua mãe carinhosamente chamava de uma alma velha em corpo jovem, ou o que seus colegas menos carinhosamente sussurravam ser a solteirona da escola. Naquela terça-feira de março, Sofia estava explicando matemática básica quando sua vida mudou para sempre. Ela apontava para o quadro com sua régua de madeira, os óculos escorregando pelo nariz, quando a porta da sala se abriu com um estrondo que fez todas as crianças se virarem. Entrou um homem alto, vestindo um terno que custava mais que o salário anual de Sofia, com cabelos escuros perfeitamente penteados e uma expressão de total desorientação. Ricardo Lozano, embora Sofia não soubesse disso ainda, era o tipo de homem que fazia mulheres atravessarem a rua apenas para dar uma segunda olhada. Ele era também, naquele momento, completamente perdido. "Desculpe", disse ele ofegante. "Estou procurando a diretoria. Meu GPS me trouxe aqui e eu..." Sofia ficou paralisada. Não porque ele fosse bonito, embora fosse, mas porque ela sempre ficava paralisada quando homens desconhecidos apareciam em seu campo de visão. Era como se seu cérebro simplesmente desligasse e ela voltasse aos 12 anos, quando gaguejava sempre que o garoto da padaria a cumprimentava. "A diretoria fica no final do corredor, senhor." Ela conseguiu gaguejar, tentando se apoiar casualmente na mesa. Lozano, Ricardo Lozano. Foi exatamente nesse momento que Sofia demonstrou por que seus colegas a chamavam carinhosamente de Furacão Sofia. Tentando parecer elegante, ela se inclinou para a mesa, mas sua manga enganchou no pote de tinta guache azul que as crianças haviam usado no projeto de arte da manhã. O pote voou pelos ares, em um arco perfeito, despejando seu conteúdo em sua blusa branca imaculada e respingando generosamente no terno caro do homem mais bonito que já havia pisado naquela escola. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 20 pares de olhinhos curiosos observavam a cena, enquanto Sofia sentia seu rosto ficar tão vermelho quanto o cabelo da pequena Ana Maria da primeira fileira. "Oh, meu Deus!" Sofia exclamou, suas mãos tremendo enquanto procurava desesperadamente por papel toalha. "Eu sinto muito. Eu sou um desastre. Um completo desastre." As crianças começaram a rir, não de maldade, mas com a alegria genuína que só elas conseguem ter diante do caos. E então aconteceu algo que Sofia jamais esperaria. Ricardo Lozano olhou para sua camisa cara agora decorada com manchas azuis e riu. Não foi uma risada educada ou forçada. Foi uma gargalhada genuína, vinda do fundo do peito, como se aquilo fosse a coisa mais engraçada que ele havia presenciado em anos. "Bem", ele disse ainda rindo, "esta é uma forma interessante de conhecer alguém." Sofia, em sua pressa para limpar o desastre, tropeçou na própria sandália e quase caiu de cara no chão. Ricardo instintivamente a segurou pelo braço, e por um momento que Sofia relembraria obsessivamente pelas próximas semanas, eles ficaram bem próximos, olhando nos olhos um do outro. "Calma, professora", ele disse suavemente. "Acontece. Eu vou pagar a limpeza da sua roupa", Sofia se apressou em dizer. "Ou comprar uma nova. Ou talvez você tenha o endereço da loja onde comprou e eu posso..." "Não se preocupe", Ricardo a interrompeu, ainda sorrindo. "Tenho outras." Ele a estudou com curiosidade, como se ela fosse um quebra-cabeças interessante que ele estava tentando resolver. "Você sempre fica assim nervosa quando conhece pessoas novas?" Sofia baixou os olhos, sussurrando. "Sempre." Depois que Ricardo saiu para encontrar a diretoria, Sofia passou o resto da manhã em estado de choque. Ela havia se humilhado na frente do homem mais elegante que já havia conhecido, e ele havia rido, não de forma cruel, mas como se ela fosse encantadora. "Professora Sofia", disse a pequena Carla, puxando sua saia, "você está toda vermelha. Está com febre?" "Não, querida", Sofia respondeu, tentando se concentrar nas lições. Só um pouco de calor." Mas ela sabia que não era calor. Era algo completamente diferente, algo que ela nunca havia sentido antes. Era como se aquele homem misterioso tivesse deixado algo no ar, algo que fazia seu coração bater mais rápido e suas mãos suarem.
Enquanto isso, na diretoria, Ricardo conversava com Helena, a diretora da escola, uma mulher séria e eficiente que comandava a instituição há mais de 15 anos. Então, Sr. Lozano, o senhor quer fazer uma doação para a nossa escola? Perguntou Helena, claramente impressionada com a presença do homem de negócios mais bem-sucedido da cidade. Sim, Ricardo respondeu, mas estava distraído, olhando pela janela onde podia ver Sofia no pátio, organizando livros e, como era de se esperar, derrubando alguns. Quero dizer, estou considerando. Minha empresa tem um programa de responsabilidade social. Helena seguiu seu olhar e sorriu. A Sofia, ela é um amor, mas sim, bastante desastrada. As crianças a adoram exatamente por isso. Ela torna o aprendizado divertido, mesmo sem querer. Sofia. Ricardo repetiu o nome como se estivesse testando como soava em sua língua. Sofia Mendes, uma das nossas melhores professoras, apesar dos pequenos acidentes. Por que pergunta? Ricardo voltou sua atenção para a diretora, tentando parecer casual. Curiosidade apenas. Bem, sobre a doação, vou analisar e retorno com uma proposta. Ele se levantou para sair, mas parou na porta, como se estivesse lutando consigo mesmo. A professora Sofia, ela é casada? Helena não conseguiu esconder um sorriso maroto. Solteira, sempre foi muito tímida com homens. Naquela noite, em sua mansão no bairro mais nobre da cidade, Ricardo estava em seu escritório luxuoso, ainda vestindo a camisa manchada de tinta azul. Seu assistente Carlos entrou, claramente confuso com a aparência nada usual de seu chefe. Chefe, o senhor não vai trocar de roupa? Ricardo olhou para baixo como se tivesse esquecido completamente da tinta. Ah, sim. Carlos, preciso que você pesquise sobre a Escola Esperança. Algum problema com a doação? Não, Ricardo hesitou. Como explicar que não conseguia parar de pensar em uma professora desastrada que havia transformado seu dia comum em algo completamente inesperado? Quero saber mais sobre os professores, especialmente sobre Sofia Mendes. Carlos, que conhecia seu chefe há 5 anos, arquejou uma sobrancelha. Ricardo Lozano era conhecido por 3 coisas: sua eficiência nos negócios, sua vida amorosa inexistente e sua completa aversão a complicações emocionais. Sim, senhor. Algo específico que devo procurar? Ricardo ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela de seu escritório para as luzes da cidade. Tudo, ele disse finalmente. Quero saber tudo sobre ela. Depois que Carlos saiu, Ricardo se recostou em sua cadeira de couro e, pela primeira vez em anos, permitiu-se sorrir sem uma razão comercial específica. Havia algo sobre Sofia Mendes, sua timidez genuína, sua tendência para desastres, a forma como havia ficado mortificada por manchar sua roupa, que havia mexido com algo dentro dele que ele pensava estar morto há muito tempo. Aos 32 anos, Ricardo havia construído um império empresarial do zero após herdar apenas dívidas de seu pai. Ele havia aprendido a ser implacável, calculista e emocionalmente distante. Relacionamentos eram contratos temporários, mulheres eram acessórios para eventos sociais, e amor era uma palavra que ele havia eliminado de seu vocabulário pessoal. Mas havia algo sobre a forma como Sofia havia se desculpado profusamente por um acidente bobo, como se danificar sua roupa fosse o fim do mundo, que havia tocado uma parte dele que ele havia esquecido que existia. Ridículo, ele murmurou para si mesmo, tentando se concentrar nos relatórios financeiros em sua mesa. Ela é apenas uma professora desastrada. Mas mesmo enquanto dizia isso, ele sabia que estava mentindo para si mesmo. Sofia Mendes havia conseguido algo que nenhuma das mulheres sofisticadas e calculistas em sua vida social havia conseguido. Ela havia o feito rir genuinamente. E por alguma razão que ele não conseguia explicar, isso o assustava tanto quanto o intrigava. No outro lado da cidade, em seu pequeno apartamento de um quarto, Sofia estava deitada em sua cama, olhando para o teto e revivendo cada segundo embaraçoso do encontro. Ela havia tomado 3 banhos, mas ainda sentia como se pudesse sentir o cheiro da tinta guache e o perfume masculino caro que emanava do misterioso Ricardo Lozano. Que homem usa perfume que custa mais que meu aluguel? Ela murmurou para seu gato, Napoleão, que a olhava com o desdém típico dos felinos. Sofia havia crescido em uma família conservadora, onde namoros eram eventos raros e supervisionados. Aos 23 anos, ela havia beijado exatamente 3 homens, 2 durante jogos de verdade ou consequência no ensino médio e 1 durante a formatura da faculdade. Seu conhecimento sobre homens vinha principalmente de livros românticos e filmes, onde os protagonistas sempre sabiam exatamente o que dizer e nunca tropeçavam na própria língua.
Ele provavelmente nem se lembra de mim, ela disse ao gato, que ronronou em resposta. Homens como ele conhecem mulheres sofisticadas todos os dias. Por que se lembraria de uma professora desastrada que o pintou de azul? Mas mesmo enquanto tentava convencer a si mesma de que o encontro não havia significado nada, Sofia não conseguia parar de pensar na forma como ele havia rido. Não havia sido cruel ou condescendente. Havia sido carinhoso, divertido. Ela não tinha certeza, mas havia algo naquele riso que havia feito seu estômago dar cambalhotas. Talvez ele volte para falar sobre a doação, ela disse esperançosamente. Depois imediatamente se repreendeu. Não seja ridícula, Sofia. Homens como ele não voltam para escolas como a nossa. Mas enquanto adormecia naquela noite, Sofia sonhou com olhos escuros e risos genuínos, sem fazer ideia de que, a alguns quilômetros de distância, um certo milionário estava tendo exatamente o mesmo tipo de sonho. Na manhã seguinte, Sofia acordou com a esperança secreta de que Ricardo Lozano apareceria novamente na escola. Ela havia escolhido sua blusa branca mais bonita, que era praticamente idêntica às outras 4, mas tinha um bordado discreto no punho, e até havia soltado um pouco o cabelo, deixando alguns fios escaparem do coque usual. Você está diferente hoje, observou Mariana, a professora de educação física e melhor amiga de Sofia. Fez algo no cabelo? Não, Sofia respondeu rápido demais, depois de engasgou com o café. Quer dizer, só não tive tempo de prender direito. Mariana, que aos 28 anos era o oposto de Sofia em termos de experiência com homens, estreitou os olhos com suspeita. Isso tem a ver com o misterioso homem de terno que apareceu ontem? As crianças da sua turma não param de falar sobre como você pintou o homem bonito de azul. Sofia sentiu suas bochechas esquentarem. Foi um acidente, e ele não era, quero dizer, ele era profissional. Veio falar sobre doações. Aham, Mariana disse, claramente não acreditando. E você escolheu sua blusa de domingo porque esta não é minha blusa de domingo. Sofia, eu te conheço há 3 anos. Você tem 5 blusas brancas. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e domingo. Hoje é quarta-feira e você está usando a de domingo. O que significa que você está tentando impressionar alguém. Antes que Sofia pudesse protestar, a diretora Helena apareceu na sala dos professores com um sorriso que fez Sofia imediatamente suspeitar de problemas. Sofia, querida, preciso falar com você. No escritório da diretora, Helena tinha aquele olhar que ela usava quando estava prestes a dar notícias que mudariam a vida de alguém. Temos uma situação interessante, Helena começou. O Sr. Lozano ligou esta manhã. Ele quer fazer uma doação substancial para a escola. Sofia tentou parecer apenas profissionalmente interessada. Que maravilha! A escola realmente precisa. Sim, mas há uma condição. Ele quer acompanhar de perto como o dinheiro será usado. Especificamente, ele quer observar nossas metodologias de ensino. O coração de Sofia começou a bater mais rápido. Observar como? Ele vai passar algumas manhãs aqui, assistindo às aulas, e ele especificamente pediu para observar sua turma. Sofia sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Minha turma? Por que minha turma? Helena sorriu de forma conspiratória. Ele disse que ficou impressionado com seus métodos não convencionais ontem. Não convencionais? Sofia repetiu horrorizada. Ele quis dizer desastrosos. Bem, seja como for, ele estará aqui amanhã às 8 da manhã. Espero que você possa mostrar a ele o melhor da nossa escola. Sofia saiu do escritório em pânico total. Como ela poderia impressionar um homem de negócios bem-sucedido quando não conseguia nem passar um dia sem derrubar alguma coisa? Enquanto isso, Ricardo estava em seu escritório, tentando convencer a si mesmo de que sua decisão de observar metodologias de ensino era puramente profissional. Chefe, Carlos disse entrando com uma pasta. Aqui estão as informações que pediu sobre Sofia Mendes. Ricardo tentou parecer casual enquanto abria a pasta, mas seus olhos devoraram cada detalhe. Sofia tinha 23 anos, havia se formado em pedagogia com honras, morava sozinha com um gato, nunca havia sido casada e, segundo suas referências, era descrita como dedicada, carinhosa e ocasionalmente propensa a pequenos acidentes. Pequenos acidentes, Ricardo murmurou, lembrando-se da tinta azul. Senhor? Nada. Mais alguma coisa? Bem, há algo interessante. Ela é voluntária em um abrigo de animais aos fins de semana e, aparentemente, usa parte de seu próprio salário para comprar material escolar para crianças carentes. Algo no peito de Ricardo se aqueceu. Uma mulher que sacrificava seu próprio dinheiro para ajudar outros? Em seu mundo, isso era tão raro quanto neve no verão. E sobre sua vida pessoal?
Parece ser bem reservada. Nenhum relacionamento sério conhecido. Segundo os colegas, ela é muito tímida com homens. Ricardo fechou a pasta, já tendo decidido. Ele iria conhecer melhor Sofia Mendes, e para isso precisava de um plano. No dia seguinte, Sofia chegou à escola 1 hora mais cedo, verificou 3 vezes se havia materiais perigosos que pudessem causar acidentes e ensaiou sua aula de matemática no espelho do banheiro. Você está agindo de forma muito estranha, Mariana comentou, observando Sofia reorganizar sua mesa pela 5ª vez. É só uma observação de aula. Uma observação de aula feita por um homem que provavelmente pensa que eu sou uma incompetente depois de ontem. Ou, Mariana disse com um sorriso maroto, ele está interessado em você e essa é sua desculpa para te ver novamente. Sofia a olhou como se ela tivesse perdido a cabeça. Homens como Ricardo Lozano não se interessam por mulheres como eu. Que tipo de mulher você acha que é? Comum, sem graça, desastrada. O tipo de mulher que homens ricos usam como exemplo do que não procurar. Mariana segurou os ombros da amiga. Sofia Mendes, você é gentil, inteligente, engraçada e tem um coração do tamanho do mundo. Qualquer homem que não conseguir ver isso é um idiota. Às 8 em ponto, Ricardo apareceu na porta da sala de aula. Estava vestindo um terno mais casual, mas que ainda custava mais que o carro de Sofia. Desta vez, ela estava preparada e havia escondido todos os materiais de arte. Bom dia, professora Sofia, ele disse, e ela sentiu seu estômago dar uma pirueta ao ouvir seu nome na voz dele. Bom dia, Sr. Lozano. Pode sentar ali. Ela apontou para uma cadeira no fundo da sala que havia posicionado estrategicamente longe de qualquer objeto que pudesse ser derrubado. As crianças entraram em fila, mas pararam abruptamente ao ver o homem misterioso. É o homem que a professora pintou de azul, gritou Pedrinho, fazendo todas as outras crianças rirem. Sofia sentiu seu rosto ficar vermelho. Crianças, por favor, sentem-se. Temos um visitante hoje que quer ver como aprendemos. Ele é seu namorado, professora? Perguntou a pequena Ana Maria, com a curiosidade típica das crianças. Não! Sofia quase gritou, depois se recompôs. Ele é um amigo da escola que quer nos ajudar. Ricardo, para seu crédito, não riu desta vez, mas Sofia podia ver um sorriso brincando em seus lábios. A aula começou bem. Sofia conseguiu explicar a adição sem derrubar nada. As crianças estavam comportadas e Ricardo parecia genuinamente interessado. Ela até começou a relaxar. Foi então que aconteceu o segundo desastre. Sofia estava escrevendo no quadro quando sua manga enganchou no apagador, que voou direto para cima e caiu em sua cabeça, cobrindo-a de pó de giz dos pés à cabeça. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela risada incontrolável das crianças. Sofia ficou parada, coberta de branco, querendo que a terra se abrisse e a engolisse. Professora Sofia virou fantasma, gritou Carla entre risadas. Para sua surpresa, Ricardo se levantou e calmamente caminhou até ela, tirando um lenço limpo do bolso. Deixe-me ajudar, ele disse suavemente, começando a limpar o giz de seu rosto com uma delicadeza que a fez parar de respirar. Ele estava tão perto que ela podia sentir seu perfume, ver os detalhes de seus olhos escuros, notar a pequena cicatriz em sua sobrancelha direita. Por um momento, o mundo parou. Obrigada, ela sussurrou quando ele terminou. De nada, ele respondeu, mas não se afastou imediatamente. Sabe, você torna até os acidentes interessantes. Eu não faço por querer, Sofia murmurou mortificada. Eu sei, é parte do seu charme. Charme. Sofia piscou, certa de que havia ouvido errado. Crianças! Ricardo disse virando-se para a turma. Vocês têm uma professora muito especial. Ela torna o aprendizado divertido, mesmo quando as coisas não saem como planejado. É verdade, concordou Pedrinho. A professora Sofia sempre nos faz rir, e ela nos ajuda quando erramos, acrescentou Ana Maria. Ela diz que errar é parte de aprender. Ricardo olhou para Sofia com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Sábia filosofia. O resto da manhã passou em um borrão. Ricardo fez perguntas inteligentes sobre metodologia de ensino, brincou com as crianças durante o recreio e, para surpresa de Sofia, parecia genuinamente interessado no trabalho dela. Quando as crianças saíram para o almoço, ele se aproximou de sua mesa. Gostaria de almoçar comigo? Ele perguntou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sofia o olhou como se ele tivesse falado em chinês. Almoçar? Comigo? Sim. Conheço um lugar tranquilo onde podemos conversar sobre a doação. Eu normalmente almoço na escola mesmo. Trago sanduíche de casa. Ricardo sorriu. Que tal deixarmos o sanduíche para outro dia? Sofia olhou para ele, depois para seu sanduíche de queijo amassado, depois de volta para ele. Um homem como Ricardo Lozano estava a convidando para almoçar. Ela devia estar sonhando. Eu não sei,
ela começou. É só um almoço, Sofia. Prometo não deixar você derrubar nada em mim. A forma como ele disse seu nome, com aquela voz suave e ligeiramente divertida, fez algo estranho acontecer em seu estômago. Está bem, ela ouviu a si mesma dizer, mas não posso demorar muito. Perfeito. Enquanto eles saíam da escola juntos, Mariana observava da janela da sala dos professores com um sorriso enorme. Bem, ela murmurou. Parece que nossa Sofia finalmente encontrou alguém que aprecia seus métodos não convencionais. O restaurante que Ricardo escolheu era elegante, mas não intimidador. Sofia se sentiu fora de lugar em sua blusa simples e saia de algodão, mas Ricardo a tratou como se ela fosse a mulher mais importante do local. Então, ele disse depois que pediram, há quanto tempo você ensina? 3 anos. Sempre quis trabalhar com crianças. Por quê? Sofia pensou por um momento. Elas são honestas. Quando uma criança gosta de você, é genuíno. Quando não gosta, também. Não há jogos ou falsidade. Deve ser refrescante. E você, sempre trabalhou com negócios? Ricardo riu, mas havia uma nota amarga em sua voz. Meu pai faliu quando eu tinha 20 anos. Herdei mais dívidas que bens. Foi trabalhar duro ou morrer de fome. Deve ter sido difícil. Foi, mas me ensinou que só posso contar comigo mesmo. Sofia o estudou. Havia algo em sua voz que sugeria uma solidão profunda. Uma pessoa que havia aprendido a não confiar em ninguém. Deve ser solitário, ela disse suavemente. Ricardo a olhou, surpreso com sua percepção. Às vezes, as crianças da minha turma me ensinaram que compartilhar torna tudo melhor. Até os problemas ficam menores quando você não está sozinho. E você, tem alguém para compartilhar seus problemas? Sofia corou. Tenho meu gato. Gato? Napoleão. Encontrei ele machucado na rua há 2 anos. Ele é um ótimo ouvinte, embora seja bem crítico. Ricardo riu genuinamente. Crítico como? Bem, quando contei para ele sobre ontem, sobre ter derramado tinta em você, ele me olhou como se dissesse, típico, Sofia, gosto dele já. Eles conversaram por mais 1 hora, e Sofia descobriu que Ricardo era engraçado, inteligente e surpreendentemente fácil de conversar. Ele fazia perguntas sobre seu trabalho como se realmente quisesse entender, e ouvia suas respostas com atenção genuína. Quando voltaram para a escola, Sofia se sentia como se estivesse flutuando. Obrigada pelo almoço, ela disse quando pararam em frente à entrada. Foi agradável. Para mim também. Ricardo hesitou, como se estivesse lutando com alguma decisão interna. Sofia, gostaria de jantar comigo amanhã? O coração de Sofia parou. Jantar? Como um encontro? Sim, como um encontro. Sofia o olhou, procurando por sinais de que ele estava brincando ou fazendo caridade, mas seus olhos eram sérios e esperançosos. Eu não sei se é uma boa ideia. Ela disse lentamente, somos muito diferentes. Diferentes como? Você é rico, sofisticado, bem-sucedido. Eu sou uma professora que não consegue passar um dia sem derrubar alguma coisa. Ricardo deu um passo mais próximo. E se eu disser que é exatamente isso que me atrai em você? Que eu derrubo coisas, que você é real, genuína. Em um mundo cheio de pessoas fingindo ser o que não são, você é refrescantemente autêntica. Sofia sentiu seu coração acelerar. Eu não sei como me comportar em jantares elegantes. Provavelmente vou embaraçar você. Sofia, Ricardo disse, tocando suavemente seu braço. Você não poderia me embaraçar, e não precisa ser ninguém além de você mesma. Ela o olhou nos olhos e viu algo que a fez tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Está bem, ela sussurrou. Um jantar. O sorriso que iluminou o rosto de Ricardo foi como o sol saindo de trás das nuvens. Ótimo, passo para buscá-la às 7. Depois que ele saiu, Sofia ficou parada na entrada da escola, tocando o lugar em seu braço onde ele havia tocado e se perguntando se havia perdido completamente a cabeça. Sofia! Mariana apareceu como um foguete. Vi vocês dois conversando. O que aconteceu? Ele me convidou para jantar. Sofia disse ainda em choque. E você disse sim? Eu disse sim. Mariana gritou de alegria, atraindo olhares curiosos de todos no pátio. Minha virgem favorita finalmente vai ter um encontro de verdade. Mariana! Sofia exclamou mortificada, mas não conseguiu esconder um sorriso. Pela primeira vez em sua vida, Sofia Mendes tinha um encontro com um homem que a fazia sentir como se fosse a pessoa mais interessante do mundo. Agora, ela só precisava descobrir como não estragar tudo. Sofia passou as próximas 24 horas em estado de pânico absoluto. Ela havia dormido talvez 2 horas, acordado 3 vezes para verificar se não havia sonhado tudo, e passado o dia inteiro se questionando se deveria cancelar o encontro.
Eu não tenho nada para vestir, ela gemeu para Mariana durante o intervalo. Meu guarda-roupa consiste em blusas de professora e 2 saias. Por isso existem lojas, Sofia. Eu não posso gastar meu salário inteiro em um vestido para um encontro que provavelmente será um desastre. Mariana a pegou pelo braço. Vamos ao shopping. Agora. Agora tenho aulas. Eu cubro suas aulas. Isso é uma emergência fashion. 2 horas depois, Sofia estava em frente ao espelho do provador, usando um vestido azul marinho simples, mas elegante, que milagrosamente estava na promoção. Você está linda, Mariana disse, com lágrimas nos olhos. Nossa Sofia está crescendo. Eu me sinto como se estivesse fantasiada, Sofia murmurou, ajeitando o decote modesto. Você está perfeita. Agora vamos comprar uma lingerie decente. Mariana, Sofia, você tem 23 anos e ainda usa as calcinhas de algodão branco que sua mãe comprou para você aos 15. É hora de uma atualização. Sofia saiu do shopping com o vestido, sapatos baixos, porque conhecia suas limitações, e sim lingerie nova que a fazia corar só de pensar. Às 6:30 da noite, ela estava em frente ao espelho de seu pequeno apartamento, duvidando de todas as decisões de sua vida. O que você acha, Napoleão? Ela perguntou ao gato, que a observava com o desinteresse típico dos felinos. Muito arrumada? Não arrumada o suficiente? Deveria cancelar? Napoleão bocejou e se virou, mostrando claramente sua opinião sobre os dilemas amorosos de sua dona. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Sofia quase tropeçou correndo para atender, verificou-se no espelho da entrada uma última vez, respirou fundo e abriu a porta. Ricardo estava parado ali, vestindo um terno escuro casual, mas impecável, segurando um buquê pequeno de margaridas brancas. Quando a viu, seus olhos se arregalaram ligeiramente. Você está linda, ele disse, e havia uma sinceridade em sua voz que fez Sofia corar. Obrigada, ela murmurou aceitando as flores. Margaridas são minhas favoritas. Como você sabia? Ricardo sorriu. Lucky guess. Na verdade, ele havia ligado para Carlos na noite anterior pedindo para descobrir as flores favoritas de Sofia. Carlos havia ligado para a floricultura perto da escola, que mencionou que a professora Sofia sempre parava para admirar as margaridas na vitrine. Deixe-me colocar isso na água, Sofia disse, desaparecendo por um momento no apartamento. Quando voltou, pegou sua bolsa pequena e trancou a porta. Pronta? Ricardo perguntou, oferecendo o braço. Sofia hesitou por apenas um segundo antes de aceitar. O simples toque fez seu coração acelerar. O restaurante que Ricardo escolheu era elegante, mas acolhedor, com luzes suaves e música baixa. Sofia se sentiu como se tivesse entrado em um filme romântico. É lindo, ela sussurrou enquanto eram conduzidos à mesa. Pensei que você gostaria. O garçom apareceu imediatamente, claramente conhecendo Ricardo. Boa noite, Sr. Lozano. A mesa de sempre? Por favor, Marco, e traga-nos o menu de vinhos. Depois que se sentaram, Sofia olhou ao redor nervosamente. Eu nunca estive em um lugar assim. Nunca. Meus encontros anteriores eram mais café e cinema. Ricardo a estudou com curiosidade. Quantos encontros anteriores? Sofia corou furiosamente. Não muitos. Defina não muitos. 3. E nenhum passou do segundo encontro. Por quê? Sofia brincou com o guardanapo. Eu tendo a assustar os homens. Como? Bem, no primeiro encontro, derramei refrigerante na calça dele. No segundo, bati a cabeça na mesa quando me levantei para cumprimentá-lo. No terceiro, ela parou mortificada. Continue. Eu falei sobre meus planos de adotar mais gatos no futuro, e ele saiu correndo, literalmente. Ricardo riu, uma risada rica e genuína que fez outros comensais olharem. Os homens não sabem o que perderam. Você diz isso agora, mas ainda é cedo. Sofia, Ricardo se inclinou para a frente. Posso confessar algo? Claro, eu estava nervoso hoje. Sofia o olhou com incredulidade. Você, nervoso? Por quê? Porque faz muito tempo desde que me importei com a opinião de alguém sobre mim. Quanto tempo? Ricardo pensou. Anos. Talvez desde sempre. Isso é triste. É prático. Expectativas levam à decepção. Ou, Sofia disse suavemente, expectativas levam à esperança. Eles pediram o jantar, e Sofia conseguiu não derrubar nada durante a refeição principal. A conversa fluía naturalmente, passando de assuntos leves para tópicos mais profundos. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ricardo perguntou enquanto esperavam a sobremesa. Pode. Por que você nunca se casou? Uma mulher como você deveria ter homens fazendo fila. Sofia riu, mas havia uma nota triste em sua voz. Uma mulher como eu. Você quer dizer desastrada e sem experiência? Eu quero dizer gentil, inteligente, engraçada
e genuína. Eu cresci em uma família muito conservadora. Meus pais acreditavam que eu deveria focar nos estudos primeiro, depois no trabalho, e só então pensar em relacionamentos. Quando finalmente me senti pronta para namorar, descobri que não sabia como fazer isso. E agora, Sofia o olhou nos olhos. Estou tendo meu primeiro encontro de verdade com um homem que me faz sentir como se eu fosse especial. Algo no rosto de Ricardo mudou. Seus olhos escureceram e ele estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela. Você é especial, Sofia. Mais do que imagina. O toque de sua mão na dela fez Sofia sentir como se eletricidade estivesse correndo por suas veias. Ela nunca havia sentido nada assim antes. Ricardo, ela sussurrou, preciso te contar algo. O quê? Sofia respirou fundo, reunindo coragem. Eu não tenho experiência com homens. Ricardo franziu a sobrancelha, não entendendo. Eu sou virgem, ela disse rapidamente, depois cobriu o rosto com as mãos livres. Meu Deus, eu não posso acreditar que disse isso. Para sua surpresa, Ricardo não riu nem pareceu chocado. Em vez disso, ele gentilmente tirou suas mãos do rosto. Olhe para mim, ele disse suavemente. Relutantemente, Sofia o olhou. Obrigado por confiar em mim com isso. Você não acha que é estranho? Uma mulher de 23 anos que nunca... Acho que é seu direito escolher quando e com quem você quer compartilhar essa parte de si mesma. Sofia sentiu lágrimas picar em seus olhos. A maioria dos homens sairia correndo agora. Eu não sou a maioria dos homens. Não é. Eles terminaram o jantar em um silêncio confortável, as mãos ainda entrelaçadas sobre a mesa. Quando saíram do restaurante, Ricardo a surpreendeu. Quer dar uma caminhada? A noite está bonita. Sofia concordou e eles caminharam pelo parque próximo, ainda de mãos dadas. Era uma noite perfeita, com estrelas brilhando e uma brisa suave. Posso fazer uma pergunta agora? Sofia disse. Claro. Por que eu? Você deve conhecer mulheres muito mais interessantes que uma professora desastrada. Ricardo parou de caminhar e se virou para ela. Quer a verdade? Sempre. Porque quando você derramou tinta em mim, foi a primeira vez em anos que alguém me tratou como uma pessoa normal em vez de uma conta bancária. Como assim? Você ficou mortificada por ter danificado minha roupa, não porque ela era cara, mas porque você havia causado um inconveniente a outro ser humano. Você se importou genuinamente com meus sentimentos. E isso é raro. Em meu mundo, extremamente. Sofia o estudou à luz da lua. Seu mundo parece solitário. Era. Até ontem. Eles se olharam nos olhos, e Sofia sentiu como se estivesse à beira de um precipício. Ela podia ver em seus olhos que ele queria beijá-la, e por mais assustador que fosse, ela queria isso também. Sofia, Ricardo murmurou, aproximando-se. Sim, posso beijá-la? Em vez de responder, Sofia se ergueu nas pontas dos pés, fechou os olhos e esperou. O beijo foi suave, tentativo no início, como se Ricardo estivesse dando a ela a chance de recuar. Quando ela não recuou, ele aprofundou o beijo, uma mão subindo para acariciar seu rosto. Para Sofia foi como se o mundo tivesse explodido em cores. Todos os livros românticos e filmes não haviam a preparado para a realidade de ser beijada por alguém que realmente importava. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Uau! Sofia sussurrou. Uau! Ricardo concordou, sorrindo. Foi o meu primeiro beijo de verdade. De verdade? Os outros foram só tentativas. Isso foi... Ela procurou por palavras. Mágico. Ricardo a puxou para um abraço, beijando o topo de sua cabeça. Para mim também. Eles voltaram para o apartamento de Sofia em silêncio confortável, dedos entrelaçados, ambos perdidos em pensamentos. Quando chegaram à porta de seu prédio, Sofia se virou para ele. Obrigada pela noite mais perfeita da minha vida. Foi perfeita para mim também. Eles se olharam, ambos sabendo que algo fundamental havia mudado entre eles. Sofia reuniu coragem para fazer algo que jamais havia feito antes. Quer subir para conhecer Napoleão? Ricardo sorriu. Adoraria. O pequeno apartamento de Sofia era o oposto da mansão de Ricardo. Pequeno, aconchegante, cheio de livros e plantas. Mas havia algo sobre ele que o fez se sentir mais em casa do que em qualquer lugar onde já havia estado. Napoleão apareceu imediatamente, como se soubesse que precisava avaliar o pretendente de sua dona. Para surpresa de Sofia, o gato normalmente antissocial se esfregou nas pernas de Ricardo. Ele gosta de você, Sofia disse admirada. Ele odeia estranhos. Gatos são bons juízes de caráter, Ricardo respondeu, abaixando-se para acariciar Napoleão. Quer um café? Sofia ofereceu nervosa. Adoraria. Enquanto Sofia preparava o café, Ricardo examinou as estantes cheias de livros, as fotos de família, os pequenos objetos que contavam a história de sua vida. Havia algo tão real,
tão autêntico sobre aquele espaço que o fez perceber o quão vazia sua própria vida havia se tornado. Você tem uma casa linda, ele disse quando ela trouxe o café. É pequena, é um lar. Há uma diferença. Eles se sentaram no sofá pequeno, próximos o suficiente para que Sofia pudesse sentir seu calor. A tensão no ar era palpável. Sofia, Ricardo disse suavemente, eu não quero pressionar você. Pressionar como? Sei que você é inexperiente e não quero que se sinta obrigada a fazer algo para o qual não está pronta. Sofia o olhou, vendo a sinceridade em seus olhos. De repente ela se sentiu corajosa. E se eu disser que estou pronta? Ricardo a olhou com surpresa. Está? Não para tudo. Ela disse rapidamente, corando. Mas para mais do que tivemos hoje. Mas como o quê? Em vez de responder, Sofia se inclinou e o beijou. Desta vez ela foi quem iniciou, quem aprofundou o beijo, quem deixou suas mãos explorarem os cabelos dele. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Sofia, Ricardo murmurou contra seus lábios. Sim, você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Eles passaram a próxima hora no sofá, beijando-se e explorando essa nova dimensão de seu relacionamento. Ricardo foi incrivelmente paciente e gentil, deixando Sofia definir o ritmo, nunca pressionando por mais do que ela estava pronta para dar. Quando finalmente se separaram, Sofia estava aninhada contra seu peito, ouvindo as batidas de seu coração. Ricardo, o que acontece agora? Agora, ele disse, beijando seu cabelo, acontece o que você quiser que aconteça. Eu quero te ver de novo. Amanhã? Amanhã. Quando Ricardo finalmente saiu, já passava da meia-noite. Sofia ficou na porta, assistindo-o partir, tocando seus lábios onde ainda podia sentir seus beijos. Napoleão, ela disse ao gato, que havia voltado para seu posto de observação no parapeito da janela. Acho que estou me apaixonando. Para sua surpresa, Napoleão ronronou aprovadoramente. Enquanto isso, Ricardo dirigia para casa com um sorriso que parecia permanentemente fixado em seu rosto. Pela primeira vez em anos, ele estava animado com o futuro, curioso para ver o que aconteceria em seguida. Ele havia começado esse encontro esperando uma noite agradável com uma mulher interessante. Não esperava encontrar alguém que fizesse seu mundo inteiro parecer diferente. Quando chegou em casa, sua primeira ação foi ligar para Carlos. Chefe, são quase 1 da manhã. Cancele todos os meus compromissos de amanhã até as 2 da tarde. Posso perguntar por quê? Vou passar amanhã com uma professora. Carlos ficou em silêncio por um momento. Certo. Mais alguma coisa? Sim. Quero que você pesquise os melhores joalheiros da cidade. Joalheiros? Para quê? Apenas pesquise. Depois de desligar, Ricardo se recostou em sua poltrona, olhando pela janela para as luzes da cidade. Ele sabia que estava se movendo rápido, talvez rápido demais, mas havia algo sobre Sofia que fazia todos os seus instintos cautelosos desaparecerem. Ela era como um raio de sol em sua vida cuidadosamente controlada, e ele descobriu que queria mais desse calor, mais dessa luz, muito mais. Na manhã seguinte, Sofia acordou com Napoleão sentado em seu peito, encarando-a com a intensidade típica dos felinos na hora do café da manhã. Bom dia para você também, ela murmurou, acariciando-o enquanto se esticava. Foi então que as memórias da noite anterior a inundaram como uma onda. O jantar, a caminhada, o beijo, as horas no sofá com Ricardo. Sofia se sentou abruptamente, assustando Napoleão. Oh, meu Deus, isso realmente aconteceu? Ela olhou para a mesa de centro, onde ainda havia 2 xícaras de café vazias e sorriu. Havia acontecido mesmo. Seu telefone tocou, e ela atendeu sem olhar o número. Alô? Bom dia, linda. A voz de Ricardo fez seu estômago dar cambalhotas. Ricardo, bom dia. Dormiu bem? Muito bem, ela mentiu. Na verdade, havia ficado acordada até as 3 da manhã revivendo cada momento. E você? Melhor do que em anos. Escute, sei que é em cima da hora, mas gostaria de almoçar comigo hoje? Sofia olhou para o relógio. Eram apenas 7 da manhã. Que horas? Que tal meio-dia? Posso buscá-la na escola. Está bem, mas não posso demorar muito. Prometo devolvê-la no horário. Depois de desligar, Sofia dançou pelo apartamento fazendo Napoleão a olhar como se ela tivesse perdido completamente a cabeça. Na escola, Mariana a esperava com um sorriso que poderia iluminar toda a cidade. Então, como foi? Não me deixe sem detalhes. Sofia corou furiosamente. Foi maravilhoso. Só maravilhoso? Sofia, você está brilhando. Algo definitivamente aconteceu. Ele me beijou. Sofia sussurrou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Mariana gritou e agarrou Sofia em um abraço apertado. Eu sabia que ele estava interessado. Shh!
As crianças vão ouvir. Desculpe, estou só. Sofia, estou tão feliz por você. E então, como foi? Foi perfeito, completamente perfeito. E depois do beijo, Sofia ficou ainda mais vermelha. Conversamos por horas. E talvez tenhamos nos beijado um pouco mais. Sofia Mendes! Mariana praticamente gritou, sussurrando. Você está me dizendo que passou a noite beijando o homem mais rico da cidade? Não a noite toda, mas parte dela, talvez. E como você se sente? Sofia parou para pensar, como se estivesse voando, e aterrorizada, e feliz, e confusa, tudo ao mesmo tempo. Bem-vinda ao mundo dos relacionamentos adultos. As aulas da manhã passaram em um borrão. Sofia conseguiu ensinar matemática sem derrubar nada, o que as crianças comentaram como estranho. Professora Sofia está diferente hoje, observou Pedrinho. Ela está sorrindo muito. Talvez seja porque o homem bonito vai voltar, sugeriu Ana Maria com a sabedoria dos 8 anos. Como vocês sabem que ele vai voltar? Sofia perguntou surpresa. Porque ele gostou de você, disse Carla com a confiança absoluta das crianças. Dava para ver no jeito que ele olhava para você. Às 12:00 em ponto, Ricardo apareceu na porta da escola, impecável como sempre. Desta vez, Sofia não derrubou nada ao vê-lo, o que ela considerou um progresso significativo. Pronta? Ele perguntou, oferecendo o braço. Pronta. Eles foram para um café pequeno e aconchegante, muito diferente do restaurante elegante da noite anterior. Sofia apreciou o gesto. Ele estava se adaptando ao mundo dela, não forçando-a a sempre se encaixar no dele. Como foi sua manhã? Ricardo perguntou depois que pediram. Boa. As crianças notaram que eu estava diferente. Diferente como? Sorrindo muito. Elas acham que é por sua causa. Crianças são perspicazes. São mesmo. E a sua manhã? Ricardo hesitou. Cancelei todas as reuniões. Por quê? Porque queria ter certeza de estar livre para almoçar com você. Sofia sentiu seu coração acelerar. Você cancelou reuniões de negócios para almoçar comigo? Sofia! Ricardo se inclinou para a frente, pegando sua mão. Você não entende o que está acontecendo comigo. O que quer dizer? Eu nunca me senti assim sobre alguém. Nunca. E isso me assusta tanto quanto me emociona. Sofia estudou seu rosto, vendo vulnerabilidade em seus olhos que ela suspeitava que poucos haviam visto. Me assusta também, ela admitiu. Eu não sei como fazer isso. Como namorar, como estar com alguém. Fazemos juntos. Descobrimos conforme avançamos. E se eu estragar tudo? E se eu estragar tudo? Eles riram, e a tensão se dissipou um pouco. Posso confessar algo? Sofia disse. Sempre. Eu contei para minha mãe sobre você. Ricardo arqueou uma sobrancelha. E o que disse? Que conhecia alguém especial. Ela quer te conhecer. Quer conhecer seus pais. Sim, mas aviso que eles são protetor, especialmente meu pai. Tenho 32 anos, Sofia. Acho que posso lidar com pais protetores. Você não conhece meu pai. Eles passaram o resto do almoço conversando sobre famílias, sonhos e medos. Ricardo contou sobre a morte precoce de sua mãe e a falência de seu pai. Sofia falou sobre crescer como filha única de pais que a adoravam, mas a superprotegiam. Às vezes me pergunto se eles me fizeram um desserviço, Sofia disse pensativa. Me protegeram tanto que nunca aprendi a navegar no mundo real. Você está navegando muito bem agora. Estou? Você está aqui comigo, não está? Quando voltaram para a escola, Ricardo a surpreendeu novamente. Quer jantar com meus amigos amanhã? Sofia parou de andar. Seus amigos? Alguns casais. Nada formal. Só um jantar em casa. Em sua casa? Sim, a menos que você prefira um restaurante. Sofia pensou por um momento. Conhecer os amigos dele era um grande passo, ela sabia. Significava que ele a estava levando a sério. Tudo bem, mas e se eles não gostarem de mim? Vão adorar você. Como não iriam? Eu sou muito diferente das mulheres que você normalmente conhece. Ricardo parou e se virou para ela. Sofia, você é exatamente o tipo de mulher que eu quero que meus amigos conheçam. A única que importa. Naquela noite, Sofia ligou para sua mãe. Mãe, preciso de sua ajuda. Claro, querida. O que foi? Conheci alguém importante, e vou jantar com os amigos dele amanhã. Houve uma pausa do outro lado da linha. Sofia, não é muito rápido? Talvez, mas mãe, eu acho que estou me apaixonando. Oh, querida, conte-me sobre ele. Sofia contou tudo, exceto os detalhes mais íntimos, e quando terminou, sua mãe ficou em silêncio por um longo momento. Ele parece maravilhoso, Sofia, mas prometa-me que será cuidadosa. Cuidadosa como? Homens ricos e poderosos nem sempre têm as melhores intenções com moças como você. Mãe, não estou sendo cruel, querida, só realista. Apenas proteja seu coração.
Depois da ligação, Sofia ficou pensando nas palavras de sua mãe. Seria possível que Ricardo estivesse apenas se divertindo com ela, que ela fosse apenas uma novidade temporária. Ela tentou afastar esses pensamentos, mas eles persistiram como uma nuvem escura em sua felicidade. No dia seguinte, Sofia passou o dia inteiro nervosa. Ela havia comprado um vestido novo, desta vez sem a ajuda de Mariana, e estava duvidando de sua escolha a cada hora que passava. Ricardo a buscou às 7, como prometido, e quando ela abriu a porta, ele sorriu. Você está linda. De novo, obrigada. Estou nervosa. Não precisa estar. São apenas amigos. A mansão de Ricardo era exatamente o que Sofia esperava, grande, elegante e intimidadora. Quando entraram, 3 casais já estavam lá, conversando no que ele chamou de sala de estar casual, que era maior que todo o apartamento de Sofia. Pessoal, Ricardo disse, colocando a mão nas costas de Sofia. Esta é Sofia. Um silêncio momentâneo se seguiu, enquanto todos a avaliavam. Sofia se sentiu como um espécime sob um microscópio. A famosa professora, disse uma mulher loira e elegante, aproximando-se com um sorriso que não chegou aos olhos. Eu sou Valentina, esposa do Marcos. Prazer em conhecê-la, Sofia respondeu, tentando não se intimidar com o vestido que custava mais que seu salário anual. As apresentações continuaram, e embora todos fossem educados, Sofia podia sentir que estava sendo julgada. Ela claramente não pertencia àquele mundo de joias caras e conversas sobre viagens para destinos exóticos. Durante o jantar, a situação piorou. Então, Sofia, disse Marcos, o sócio de negócios de Ricardo, Ricardo nos contou que você é professora. Deve ser interessante. O tom implicava claramente que interessante significava entediante. Sim, trabalho com crianças de 8 anos. Adoro o que faço. Que nobre, Valentina comentou com um sorriso condescendente. Claro que o salário deve ser desafiador. Sofia sentiu seu rosto esquentar. É suficiente para minhas necessidades. Claro que é, disse outra mulher, Helena. Especialmente agora que você conheceu o Ricardo. A implicação era clara e cruel. Sofia sentiu como se tivesse sido esbofeteada. Helena, Ricardo disse friamente. Cuidado. O quê? Estou apenas dizendo que ela teve sorte em conhecer você. Não, Ricardo respondeu, sua voz perigosamente baixa. Eu é que tive sorte. Sofia olhou para ele surpresa com a veemência em sua defesa. Oh, por favor, Valentina riu. Ricardo, seja realista. Ela é doce, tenho certeza, mas você pode ter qualquer mulher que quiser. Por que se contentar? Contentar? Ricardo se levantou abruptamente, sua cadeira fazendo ruído. Vocês querem saber por que, Sofia? Porque ela é a primeira pessoa que conheci em anos que se importa mais com meus sentimentos do que com minha conta bancária. Porque ela é genuína em um mundo cheio de falsidade. Porque ela me faz rir e me faz querer ser um homem melhor. O silêncio que se seguiu foi deafening. Sofia olhou para Ricardo, depois para os rostos chocados ao redor da mesa e de repente se levantou. Com licença, ela murmurou saindo rapidamente para o jardim. Ricardo a encontrou alguns minutos depois, sentada em um banco perto da piscina, abraçando os joelhos. Sofia, eles estão certos, ela disse sem olhar para ele. Eu não pertenço ao seu mundo. Meu mundo está cheio de pessoas vazias e superficiais. Pessoas como você. Exato. E eu odeio isso. Sofia finalmente o olhou. Então por que vive assim? Porque não sabia que havia outra opção. Até conhecer você. Ele se sentou ao lado dela no banco. Sofia, essas pessoas, elas não são verdadeiramente meus amigos. São associados de negócios, conhecidos sociais. Eu percebi isso hoje, vendo como trataram você. Eles pensam que sou uma interesseira. Eu deixei muito claro que estão errados. Sofia ficou em silêncio por um momento. Ricardo, preciso te perguntar algo, e quero uma resposta honesta. Sempre. Por que eu? Valentina está certa. Você pode ter qualquer mulher. Por que escolher uma professora comum e desastrada? Ricardo se virou para encará-la completamente. Porque você não é comum. Porque quando olho para você, vejo bondade real, não fingida. Porque você se importa com crianças de 8 anos como se fossem seus próprios filhos. Porque você usa seu próprio dinheiro para comprar material escolar para alunos carentes. Porque você salvou um gato ferido e o nomeou Napoleão. Como você sabe sobre o material escolar? Porque perguntei. Porque queria conhecer a mulher real, não apenas a superfície. Sofia sentiu lágrimas picar em seus olhos. Você pesquisou sobre mim? Sim. E tudo que descobri me fez querer conhecê-la melhor. E se eu te decepcionar? E se não for a pessoa que você acha que sou? Ricardo tomou seu rosto entre as mãos. Sofia, você já me mostrou quem é. Nos últimos dias você tem sido a pessoa mais real que já conheci. É isso que me atrai, sua autenticidade. Mesmo quando derrubo coisas?
especialmente quando derruba coisas. Eles riram, e Sofia sentiu a tensão deixar seus ombros. O que fazemos agora? Agora, Ricardo disse, levantando-se e oferecendo a mão. Vamos para dentro. Você vai pegar sua bolsa e vamos sair daqui. Para onde? Para qualquer lugar que seja só nosso. Eles acabaram em um drive-thru, comendo hambúrgueres no carro de Ricardo, rindo sobre o contraste entre o jantar elegante que haviam deixado e a refeição simples que estavam compartilhando. Muito melhor, Sofia disse, mordendo seu hambúrguer. Concordo. Desculpe por hoje à noite. Não sabia que eles seriam tão cruéis. Eu ia dizer protetores, mas cruel funciona também. Por que são seus amigos? Eram convenientes. Compartilhamos os mesmos círculos sociais, os mesmos interesses de negócios, mas hoje percebi que não compartilhamos os mesmos valores. Sofia o estudou. E quais são seus valores? Ricardo pensou por um momento. Honestidade, lealdade, bondade, coisas que aprendi com você. Você já tinha esses valores, apenas os havia escondido. Talvez. Eles terminaram de comer em silêncio confortável. Então Ricardo a levou para casa. Na porta de seu apartamento, ele a puxou para um abraço. Desculpe novamente por hoje à noite. Não se desculpe, foi esclarecedor. Em que sentido? Me mostrou o tipo de vida que você tem vivido e me fez valorizar ainda mais o que temos. O que temos? Sofia se ergueu nas pontas dos pés e o beijou suavemente. Algo real. Quando se separaram, Ricardo a segurou mais apertado. Sofia, sim? Eu te amo. As palavras saíram antes que ele pudesse pará-las, honestamente brutais na sua simplicidade. Sofia ficou paralisada, olhando para ele com olhos arregalados. Você... O quê? Eu te amo, Ricardo repetiu, desta vez com mais certeza. Sei que é cedo, sei que é louco, mas é verdade. Sofia sentiu como se o mundo tivesse parado. Ninguém nunca havia dito essas palavras para ela antes, e ouvi-las de Ricardo fez seu coração quase explodir de felicidade. Eu também te amo, ela sussurrou surpresa com sua própria coragem. O sorriso que iluminou o rosto de Ricardo foi como o nascer do sol. Ele a pegou no colo e a girou, fazendo-a rir. Sério? Ele perguntou quando a colocou no chão. Muito sério, completamente apaixonada. Eles se beijaram ali na porta sob a luz do corredor, como dois adolescentes descobrindo o amor pela primeira vez. Quer subir? Sofia perguntou quando se separaram. Sempre, mas hoje não. Por quê? Ricardo acariciou seu rosto suavemente. Porque quando isso acontecer, e vai acontecer, quero que seja perfeito para você. Não depois de uma noite estressante. Não como uma fuga. Quero que seja especial. Sofia sentiu lágrimas de gratidão em seus olhos. Como você sempre sabe exatamente o que dizer? Não sei. Com você as palavras certas simplesmente aparecem. Depois de 3 semanas se passaram, desde que Ricardo e Sofia se declararam. E elas foram as 3 semanas mais felizes da vida de ambos. Eles se viam todos os dias, às vezes para almoço rápido, às vezes para jantares longos, às vezes apenas para caminhadas no parque. Sofia havia conhecido os pais de Ricardo. Seu pai havia falecido, mas sua madrasta a adorou imediatamente. E Ricardo havia enfrentado o interrogatório de 3 horas do pai de Sofia, saindo vitorioso, mas visivelmente abalado. Eu entendo por que você é tão especial, ele havia dito depois. Seu pai é intimidador, mas se vê o quanto ele a ama. Naquela manhã de sexta-feira, Sofia estava ensinando sobre frações quando a diretora Helena apareceu na porta com uma expressão estranha. Sofia, posso falar com você um momento? Sofia deixou as crianças com um exercício e saiu para o corredor. O que foi, Helena? Há um homem aqui para vê-la. Diz que é urgente. Sofia franziu a testa. Ricardo? Mas ele não estava vindo hoje. Não é o Sr. Lozano, é outro homem. Está na minha sala. Confusa, Sofia seguiu Helena até a diretoria, onde encontrou um homem mais velho, bem vestido, com uma expressão séria. Senhorita Mendes, sou David Lozano, pai de Ricardo. Sofia piscou. Mas... Ricardo me disse que seu pai havia falecido. Meu filho tem suas razões para me considerar morto. David se levantou, e Sofia pôde ver a semelhança com Ricardo nos olhos e na estrutura facial. Posso falar com você privativamente? Helena discretamente saiu da sala, deixando-os sozinhos. Não entendo, Sofia disse lentamente. Por que Ricardo me disse que você havia morrido? Porque para ele, eu morri quando perdi tudo o que havíamos construído, quando o forcei a carregar o peso das minhas falhas. David suspirou, parecendo subitamente mais velho. Senhorita Mendes, vim aqui porque estou preocupado com meu filho. Preocupado? Por quê? Ele está agindo de forma
impulsiva, cancelando reuniões importantes, recusando propostas de negócios lucrativos, falando sobre mudanças radicais em sua vida. Sofia cruzou os braços defensivamente. E você acha que isso tem a ver comigo? Tenho certeza de que tem. E não necessariamente de forma negativa. Isso a surpreendeu. Não? Senhorita Mendes, Ricardo tem sido uma máquina pelos últimos 12 anos. Eficiente, implacável, mas vazio. Nos últimos meses, ouvi dizer que ele está rindo, sorrindo, parecendo humano. Então, qual é o problema? David hesitou. O problema é que homens como meu filho, quando se apaixonam, fazem coisas dramáticas, imprudentes. Como o quê? Como propor casamento depois de conhecer alguém por apenas algumas semanas? Sofia sentiu como se tivesse sido atingida por um raio. O quê? Ele comprou um anel, senhorita Mendes. Um anel de diamante que custa mais que a maioria das pessoas ganha em uma década. O mundo de Sofia começou a girar. Isso é impossível. Nós nem... Eu nunca... Nunca o quê? Nunca conversaram sobre o futuro? Nunca falaram sobre filhos? Sofia engoliu em seco, lembrando-se de conversas recentes onde Ricardo havia mencionado casualmente como seria bom ter uma família, como as crianças de sua turma o faziam pensar em ser pai. Senhorita Mendes, não estou aqui para separá-los. Estou aqui para avisá-la. Meu filho está prestes a fazer uma proposta que mudará ambas as suas vidas para sempre. Você precisa ter certeza de que está pronta para isso. Por que está me contando isso? Por quê? David sorriu tristemente. Apesar dos nossos problemas, eu amo meu filho. E você claramente o fez feliz de uma forma que eu nunca consegui. Mas felicidade e realidade são coisas diferentes. O que quer dizer? Quero dizer que vocês vêm de mundos diferentes. Casamento não é apenas amor, senhorita Mendes. É compromisso, é sacrifício, é escolher todos os dias estar com a mesma pessoa, mesmo quando a paixão diminui. Sofia se sentou pesadamente. Você acha que não vai dar certo? Acho que vocês dois precisam ter certeza de que sabem no que estão se metendo. Depois que David saiu, Sofia ficou na diretoria por vários minutos, tentando processar a informação. Ricardo queria se casar com ela. Eles se conheciam há menos de um mês. Sofia, Helena apareceu na porta. Você está bem? Está pálida. Preciso ir para casa. Pode cobrir minha turma? Claro. O que aconteceu? Acho que minha vida está prestes a mudar drasticamente. Sofia passou o resto do dia em seu apartamento, andando de um lado para outro, falando com Napoleão como se ele pudesse dar conselhos sobre relacionamentos. É muito cedo, não é? Ela perguntou ao gato. Pessoas normais namoram por anos antes de se casarem. Nós nos conhecemos há 3 semanas. Napoleão a olhou com o desdém típico dos felinos e voltou a se lamber. Às 6 da noite, Ricardo tocou a campainha. Sofia verificou sua aparência no espelho. Parecia ter sido atropelada por um caminhão e abriu a porta. Oi, linda. Ricardo sorriu, mas seu sorriso desapareceu quando viu sua expressão. O que houve? Você parece... Precisa sentar, Sofia disse sem preâmbulos. Sofia, você está me assustando. Seu pai esteve na escola hoje. Ricardo ficou paralisado. Meu pai? Sim, David Lozano, que aparentemente não está morto. Merda. Ricardo passou as mãos pelos cabelos. O que ele queria? Me avisar sobre algo que você está planejando. Ricardo fechou os olhos. Ele te contou. Te contou o quê, Ricardo? Que você comprou um anel? Que está pensando em propor casamento para uma mulher que conheceu há 3 semanas? Sofia, é verdade? Ricardo a olhou nos olhos. Sim. Sofia sentiu como se não conseguisse respirar. Como você pode... Ricardo, nós mal nos conhecemos. Eu sei tudo o que preciso saber sobre você. Não sabe. Você não sabe que eu ronco quando tenho gripe, que deixo pratos sujos na pia por dias, que às vezes fico deprimida sem razão e não falo com ninguém. E eu não sei que você trabalha 16 horas por dia quando está estressado, que você tem pesadelos sobre falir como seu pai, que você se esconde atrás do trabalho porque tem medo de se conectar verdadeiramente com alguém. Eles ficaram se encarando, ambos ofegantes. Ricardo, Sofia disse mais calmamente, eu te amo. Mais do que imaginei ser possível amar alguém. Mas casamento, por que te assusta tanto? Porque é para sempre. Porque é suposto ser para sempre. E eu não sei se sou a pessoa certa para você para sempre. Sofia, você acha que existe uma pessoa perfeita esperando em algum lugar por cada um de nós? Que se esperarmos o suficiente, a pessoa ideal vai aparecer? Não, mas... O amor não é sobre perfection, é sobre escolha. Eu escolho você,
com todos os seus supostos defeitos, todos os dias. Mas e se você mudar de ideia? E se em 5 anos você perceber que quer alguém mais sofisticada, mais adequada ao seu mundo? Ricardo se aproximou e tomou seu rosto entre as mãos. Sofia, olhe para mim. Nos últimos 3 semanas, você me fez mais feliz do que fui em toda a minha vida adulta. Você me faz querer ser melhor, me faz rir, me faz acreditar que existe bondade real no mundo. Ricardo, não terminei. Você está certa. Nós nos conhecemos há pouco tempo. E se você acha que é muito cedo, posso esperar. Posso esperar quanto você quiser. Mas você já comprou o anel. Ricardo sorriu timidamente. Comprei. Quer ver? Antes que Sofia pudesse responder, ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Quando a abriu, Sofia ofegou. Era lindo. Um diamante solitário simples, mas perfeito. Exatamente o tipo de anel que ela teria escolhido se pudesse escolher qualquer um. Como você sabia? Ela sussurrou. Perguntei para Mariana o que você gostaria. Você perguntou para Mariana? Na semana passada. Disse que era hipotético. Sofia riu apesar de suas lágrimas. E ela não suspeitou? Ela me deu uma descrição tão detalhada que o joalheiro achou que eu estava comprando para ela. Sofia olhou para o anel, depois para Ricardo, depois de volta para o anel. É lindo. Sofia, Ricardo se ajoelhou ali mesmo no meio de sua sala de estar. Sei que é cedo, sei que é louco, mas não posso imaginar minha vida sem você. Você quer se casar comigo? Sofia olhou para ele. Este homem lindo, bem-sucedido, gentil que havia aparecido em sua vida como um furacão e mudado tudo. Sim, ela disse, surpresa com sua própria certeza. Sim, eu quero me casar com você. Ricardo se levantou e a pegou no colo, girando-a pela sala enquanto Napoleão os observava com desaprovação felina. Sério? Ele perguntou quando a colocou no chão. Completamente sério. Louca, imprudente, estupidamente sério. Ele deslizou o anel em seu dedo e Sofia admirou como se encaixava perfeitamente. Quando? Ricardo perguntou. Quando o quê? Quando você quer se casar? Sofia riu. Ricardo, nós literalmente ficamos noivos há 30 segundos. Eu sei, mas agora que sei que você disse sim, não quero esperar muito tempo. Que tal 6 meses? Para planejarmos direito, para nossas famílias se acostumarem com a ideia? 6 meses. Ricardo repetiu, como se estivesse testando o som. Posso viver com 6 meses. Eles se beijaram, e Sofia sentiu como se estivesse flutuando. Ela, Sofia Mendes, a professora desastrada que derramava coisas, estava noiva do homem dos seus sonhos. Oh, meu Deus! Ela disse de repente, se afastando. O quê? Vou ter que contar para minha mãe? Ricardo riu. Isso te assusta mais que se casar comigo? Você não conhece minha mãe quando se trata de planejamento de casamento. Vai dar tudo certo. Como você pode ter tanta certeza? Porque Ricardo a puxou para outro beijo. Você é minha pessoa, e quando você encontra sua pessoa, você faz dar certo. Mais tarde naquela noite, depois que Ricardo foi embora, não sem antes passarem mais 2 horas no sofá, planejando seu futuro juntos, Sofia ligou para Mariana. Ele pediu em casamento. Ela disse assim que Mariana atendeu. Ele o quer? Você ouviu. Ele pediu em casamento, e eu disse sim. Houve silêncio do outro lado da linha. Mariana, você ainda está aí? Estou processando. Sofia Mendes, a mulher que levou 6 meses para decidir trocar de shampoo, ficou noiva de um homem que conheceu há 3 semanas. Eu sei que é louco, é lindo, é completamente insano e lindo. Você está feliz? Aterrorizada e feliz, é possível sentir as duas coisas? É exatamente assim que você deveria se sentir. Sofia, ele te ama. Isso é óbvio para qualquer pessoa com olhos. E se der errado? E se der certo? Sofia olhou para o anel em seu dedo, brilhando sob a luz do abajur. Então vou ter a vida que sempre sonhei, mas nunca acreditei que pudesse ter. Exato. Agora me conte tudo sobre o pedido. E não deixe nenhum detalhe de fora. Enquanto Sofia contava cada momento para sua melhor amiga, ela soube com absoluta certeza que havia tomado a decisão certa. Ricardo não era apenas o homem que a amava. Ele era o homem que a fazia querer ser corajosa o suficiente para aceitar esse amor. E pela primeira vez em sua vida, Sofia Mendes estava pronta para parar de ter medo e começar a viver de verdade. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. E a maior surpresa de suas vidas ainda estava por vir. O casamento de Sofia e Ricardo foi exatamente o que ela sempre sonhou. Pequeno, íntimo, cheio de amor e risos. Eles se casaram no jardim da escola onde se conheceram, cercados por família, alguns amigos verdadeiros e, naturalmente, toda a turma de Sofia como assistentes especiais. Pedrinho foi o portador das alianças e conseguiu não derrubá-las.
Ana Maria foi a daminha e roubou a cena com sua adorável falta de coordenação. E as outras crianças jogaram pétalas de flores com entusiasmo suficiente para cobrir metade do jardim. Sofia conseguiu chegar ao altar sem tropeçar. Um pequeno milagre que ela atribuiu aos sapatos baixos e às orações de sua mãe. A lua de mel foi perfeita. 2 semanas numa cabana isolada, onde Sofia finalmente perdeu sua virgindade da forma mais doce e romântica possível, e onde descobriram que eram ainda mais compatíveis fisicamente do que haviam imaginado. Agora, 6 meses casados, eles estavam construindo uma vida que era melhor que qualquer coisa que haviam sonhado individualmente. Sofia ainda ensinava na Escola Esperança, mas agora em meio período, dedicando o resto do tempo ao projeto de alfabetização que ela e Ricardo haviam fundado juntos. Ricardo havia vendido algumas de suas empresas menos importantes para se concentrar em projetos com impacto social, descobrindo que ganhar dinheiro apenas por ganhar não o satisfazia mais. Eles haviam se mudado para uma casa de tamanho médio, não uma mansão, não um apartamento pequeno, mas algo intermediário que era verdadeiramente deles. Naquela manhã de sábado, Sofia estava preparando o café quando sentiu braços familiares se enrolarem ao redor de sua cintura. "Bom dia, senhora Lozano", Ricardo murmurou contra seu pescoço. "Bom dia, senhor Lozano. Dormiu bem?" "Perfeitamente, especialmente depois de ontem à noite." Sofia corou, como sempre fazia quando ele fazia referências não muito sutis à vida íntima deles, que havia se revelado surpreendentemente aventureira para uma ex-virgem. "Café?" ela ofereceu. "Daqui a pouco. Primeiro, tenho algo para te contar." Sofia se virou em seus braços. "Bom ou ruim? Depende da sua perspectiva." "Ricardo, você está me assustando." Ele sorriu e tomou seu rosto entre as mãos. "Lembra quando conversamos sobre ter filhos?" "Claro. Dissemos que queríamos esperar pelo menos 1 ano antes de tentar." "Sim, bem, às vezes a vida tem outros planos." Sofia o olhou confusa por um momento, então seus olhos se arregalaram. "Você não está dizendo que..." "Estou dizendo que talvez você devesse fazer um teste." "Um teste? Por quê?" "Eu não... Quer dizer, não senti... Oh, meu Deus!" Sofia correu para o calendário na parede, contando dias com crescente pânico e excitação. "Estou atrasada", ela sussurrou. 2 semanas atrasada. "Como não percebi?" "Porque você tem estado distraída planejando o projeto de alfabetização. E porque ontem de manhã você recusou café pela primeira vez desde que te conheço." Sofia o olhou. "Você notou que recusei café?" "Sofia, eu noto tudo sobre você." 2 horas depois, eles estavam sentados no chão do banheiro, olhando para 3 testes de gravidez positivos. "Oh, meu Deus!" Sofia repetia. "Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus!" "Como você se sente?" Ricardo perguntou suavemente. "Aterrorizada, animada, com náusea, feliz. É possível sentir tudo isso ao mesmo tempo?" "Aparentemente sim, porque eu estou sentindo exatamente a mesma coisa." Sofia se virou para ele. "Você está feliz?" "Sofia," Ricardo a puxou para seu colo, ali mesmo no chão do banheiro. "Estou mais feliz do que jamais pensei ser possível. Você vai ser uma mãe incrível." "Como você pode ter certeza?" "Porque vejo como você é com as crianças da escola. Porque você tem o coração mais generoso que conheço. Porque você me ensinou que amor significa cuidar, proteger e apoiar." Sofia começou a chorar. Lágrimas de alegria, medo e pura emoção. "Vamos ter um bebê," ela sussurrou. "Vamos ter um bebê." Ricardo concordou, beijando sua testa. "O que vamos dizer para as pessoas? Mal nos casamos. Vamos dizer que estamos sendo abençoados mais cedo do que esperávamos. E se eu for uma mãe terrível? E se eu for tão desastrada com o bebê quanto sou com tudo mais?" Ricardo riu. "Então nosso filho vai crescer sabendo que acidentes acontecem e que o importante é como reagimos a eles. Vai crescer sabendo que mãe e pai se amam mais que tudo no mundo." Sofia olhou para ele. Este homem que havia aparecido em sua vida como um furacão e mudado absolutamente tudo. "Eu te amo," ela disse. "Eu te amo também. Vocês dois." Eles ficaram sentados ali no chão do banheiro por mais meia hora, planejando o futuro, rindo sobre como iriam contar a novidade para as famílias, imaginando como seria ter um pequeno ser humano para cuidar. "Sofia?" Ricardo disse eventualmente. "Sim? Lembra no nosso primeiro encontro quando você disse que não sabia como se comportar em jantares elegantes?" "Lembro. Bem, agora nenhum de nós sabe como se comportar como pais. Vamos descobrir juntos." "Juntos," Sofia repetiu, gostando do som da palavra. 9 meses depois, Sofia deu à luz uma menina linda e saudável que eles nomearam Helena.
um nome que significava luz brilhante, porque foi exatamente isso que ela trouxe para suas vidas. E se Helena herdou a tendência de sua mãe para pequenos acidentes, sua primeira palavra foi ups, depois de derrubar sua mamadeira, bem, isso apenas tornou a vida da família Lozano ainda mais interessante. Ricardo nunca se cansou de contar para quem quisesse ouvir sobre como conheceu sua esposa, como ela o pintou de azul e mudou sua vida para sempre. E Sofia nunca se cansou de ser lembrada de que, às vezes, os melhores acidentes são aqueles que nos levam exatamente onde precisamos estar. Alguns anos depois, quando Helena tinha 3 anos e um irmãozinho a caminho, Sofia estava organizando fotos de família quando encontrou uma que a fez sorrir. Era do dia em que conheceu Ricardo, uma foto que Mariana havia tirado secretamente pela janela da escola, mostrando Sofia coberta de tinta azul, olhando mortificada, enquanto Ricardo ria genuinamente. Mamãe, Helena perguntou, subindo no colo de Sofia, por que você está azul na foto? Porque às vezes, querida, os acidentes mais embaraçosos levam às coisas mais maravilhosas da vida. Como o quê? Sofia beijou a cabeça da filha, olhando para Ricardo que estava no jardim, brincando com Napoleão, que surpreendentemente havia se adaptado muito bem à vida com crianças. Como encontrar seu príncipe encantado, ter bebês lindos e descobrir que felizes para sempre realmente existe. Mesmo quando você derruba coisas, especialmente quando você derruba coisas. Enquanto assistia seu marido tentar ensinar um gato de 10 anos a buscar uma bolinha, uma tarefa condenada ao fracasso, mas que ele tentava com determinação adorável, Sofia soube que não mudaria nem um segundo de sua vida perfeitamente imperfeita. Afinal, como ela havia aprendido, às vezes você precisa fazer uma bagunça para descobrir que tipo de vida realmente quer construir. E a vida que ela e Ricardo construíram juntos, cheia de amor, risos, acidentes ocasionais e felicidade genuína, era mais bonita que qualquer conto de fadas que ela havia lido quando criança, porque era real, era deles, e era perfeita, exatamente como estava. Fim. O amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, é sobre encontrar alguém que torna suas imperfeições perfeitas.